Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro. Graças à aparição de dessa advocação de Nossa Senhora, por essa aparição, ela fundou os chamados Mercedários, que é uma ordem religiosa. Não foi muito forte aqui no Brasil, não. Foi mais nos países dos espanhóis, mas, em todo caso, existe, ou existiu, nos bons tempos, alguma coisa deles no Brasil. Mas a devoção à Nossa Senhora das Mercês, sim, os portugueses são muito devotos desse título, assim que no Brasil, principalmente Sudeste, ali, Minas Gerais, aquela região, eu tenho em devoção a essa advocação de Nossa Senhora. O padre não vai contar a história da aparição inteira, somente um breve relato a respeito. A Espanha estava empesteada de mouros, muçulmanos propriamente dito. E esta classe de gente não muito diferente do que eles fazem hoje. Naquele então, eles sequestravam os católicos, não? E eles pegavam e faziam apostatar, ou matavam, coisa que ainda é assim nos países árabes. Então, Nossa Senhora, vendo que havia um grave perigo contra a fé, porque muitos estavam tentados a apostatar, a acreditar em Alá e nessas coisas erradas, para não perder a vida. Então Nossa Senhora aparece para o rei da Espanha, num sonho que ele tem, e depois ela vai aparecer também para São Pedro Nolasco, que é o santo fundador dessa ordem, e se não me falhar a memória, também vai aparecer para outro também santo, São Raimundo de Penafort. E vai também, não me consta a aparição, mas não duvidaria que tenha tido, mas também São Raimundo Nonato, que é famoso em todos. Ele também foi dessa ordem e ele entra aí nos princípios, hein? Assim que, não sei se é cofundador, mas em todo caso nós vemos uma série de santos. Então Nossa Senhora aparece para eles e ela dá a incumbência para todos eles de fundar uma ordem chamada Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos. E quem eram esses cativos? Eram aqueles cristãos que estavam ali sequestrados pelos muçulmanos, que estavam em perigo de morrer ou de perder a fé. Então os mercedários, eles tinham o quê? Que ir lá com os muçulmanos, e se fosse necessário, o religioso ficava no lugar daqueles cristãos que estavam sequestrados. Isso aconteceu muitas vezes. Parecida com esta ordem, depois vai surgir também a Santíssima Trindade, na ordem da Santíssima Trindade, os trinitários, também para a redenção dos cativos. Então, os religiosos, eles, se fosse necessário, eles tinham um voto, tinha obediência, pobreza, castidade, e o quarto voto de ficar no lugar dos cristãos. Se fosse necessário, eles ficavam no cativeiro, sujeito aos péssimos tratos dos muçulmanos, mas assim os outros, não mais frágeis, não tinham perigo de sofrer da mão desses infelizes e aí ter o risco de perder a fé. Não. Então nós vemos aqui então uma delicada e muito esmerada intervenção de Nossa Senhora. Por quê? Porque sem a fé não se pode agradar a Deus, diz o apóstolo São Paulo. E se uma pessoa perde a fé, ela perde tudo, hein? Perde tudo. E o que é perder a fé? Por que isso? Porque se nós deixamos de acreditar em algumas coisas das que Nosso Senhor revelou, e eu falo do Santo Evangelho e do Magistério, ou seja, a revelação divina e pública, se nós deixamos de acreditar uma só coisa, nós perdemos a fé inteira. E hoje, por exemplo, lhes dou um exemplo, hoje as pessoas, porque acham que Deus é tão misericordioso,
e fazem de Deus um injusto, então eles não acreditam no inferno. E falam, não, mas Deus é tão bonzinho, como que vai ter inferno? Por isso, por ele ser bom, tem o inferno. Porque seria injusto que o homem bom e o homem mau fossem para o céu, para os mesmos lugares, está o bom e o mal. Isso é uma injustiça. Mas só que essa bondade de Deus injusta, que as pessoas não querem acreditar no inferno, por quê? Porque muito provavelmente vivem para ir para o inferno, então é melhor que o inferno não exista em vez de se converter, assim pensam. Então, eu não acredito no inferno, mas eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito na intercessão dos santos, acredito na Eucaristia, acredito no magistério da igreja, muito bem, mas só que não acredito em nada em realidade. Por quê? Porque o mesmo Deus que revelou que o inferno existe e que para lá vão as pessoas que não obedecem os mandamentos, que morrem sem arrependimento, é o mesmo Deus que fez Nossa Senhora, que criou, santificou os santos, que constituiu a igreja como uma instituição divina, é o mesmo Deus. Então, se ele errou falando do inferno, as outras coisas também são falsas. Por quê? Porque Deus não pode errar em nada. E assim as pessoas perdem a fé. E hoje nós temos um monte de católicos que se dizem católicos e por ignorância ou malícia negam verdades de fé. Uns não conseguem entender, por exemplo, e ninguém pede para que seja um teólogo, mas basta que se submeter à fé, porque Deus disse, o Evangelho disse, Nosso Senhor, tudo que Ele fez no Evangelho provou com milagres, e o que Ele disse provou, dito e provado está. E às vezes, baixo a tirania de outros, esta fé corre risco. E nós vemos na história da igreja, por exemplo, na festa de hoje, Nossa Senhora intervir. Por quê? Porque os seus filhos são filhos nascidos por causa da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós quebramos os vínculos da fé, nós rasgamos praticamente a certidão de adoção de Deus para conosco. E também de Nossa Senhora, porque sem a fé nós somos filhos deste mundo, do paganismo, da idolatria e de qualquer coisa, menos de Deus. Por isso o homem sem fé vive como um animal, praticamente, servindo ao seu estômago, servindo ao mundo e às riquezas e não olha para o céu porque ele não acredita que aquilo existe. Então, diante desse perigo de viver assim, essa degradação, Nossa Senhora intervém. Por isso é chamada Nossa Senhora das Mercês, porque é um grande favor. Seria a mesma coisa chamá-la de Nossa Senhora dos Favores. Por quê? Porque é um grande favor de Nossa Senhora, de todos o mais esmerado, depois de ter dado o favor dos favores, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, ela aparecer e suscitar filhos que prefiram estar baixo a tirania dos muçulmanos para resgatar aqueles mais frágeis. Então, Nossa Senhora robusteceu os mercedários e eles sofreram muito. E depois tanto eles como os trinitários, vai acontecer que às vezes os muçulmanos pediam muito dinheiro para deixar os religiosos fugirem. E Nossa Senhora vai, inclusive, fazer o favor de às vezes aparecer com um saquinho de dinheiro para que os seus religiosos não morressem ali. Muitos morreram, mas ganharam martírio. E outros, por alguma razão, ela sabe qual e nós não sabemos, inclusive aí vem Nossa Senhora da Saúde, que para nós ficou com o nome de Nossa Senhora da Saúde como saúde do corpo, que também ela é saúde dos enfermos, mas vem de salvação. Em latim, saúde, salvação, o termo salus quer dizer salvação. Então, ela apareceu inclusive em algumas ocasiões e fez esse favor para que os seus filhos não perecessem com o perigo de perder a fé na mão desses infelizes. É verdade que no Brasil, na América Latina, nós não temos um grande perigo dos muçulmanos. Aparentemente não, mas quando a gente está lá no sul, sudeste, nós vemos empesteados de muçulmanos, hein? Assim que não é uma coisa que um dia vão começar a explodir e judiar dos católicos de novo nesses países que nunca foram árabes e que Deus tenha piedade de nós. Mas existe outro cativeiro tão cruel quanto dos muçulmanos, que é o cativeiro do pecado. E é justamente o que a oração dizia hoje, não? Falando assim que Deus que suscitou pela aparição da bem-aventurada Sempre Virgem Maria uma ordem para livrar os seus filhos do cativeiro. Então concedei-nos que venerando-a, não,
sejamos libertos do cativeiro do pecado e do demônio, que é a mesma coisa. O pecado é a algema e o demônio é o cruel tirano que vai arrastando os filhos de Deus para o calabouço do inferno. Então, a oração pedia o quê? Sermos libertos, protegidos, a oração da missa coleta, deste cativeiro. E agora vamos ver então que Nossa Senhora é a Nossa Senhora dos favores, de muitas mercês mesmo. Porque se nós, com a graça de Deus, saímos do pecado, se com a graça de Deus nós podemos perseverar no bem, é por favores de Nossa Senhora também. Porque ela é justamente chamada que a medianeira de todas as graças. Todas as graças passam pelas mãos de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela rezou para aquele que um dia seria beneficiado e com a sua oração ela alcançou o que é a disposição de alma para aquele ser enriquecido com a graça de Deus. Assim que toda vez que nós vamos nos confessar bem, toda vez que nós recebemos a comunhão, toda vez que nós temos o ânimo e a disposição pia de pegar o nosso terço e rezar, nós devíamos dizer muito obrigado. Porque se ela não tivesse rezado por nós, nós não teríamos como fazer essas coisas. Agora é verdade que ela rezou por todos para que todos fizessem, mas muitos não têm coragem. Por quê? Porque resiste às graças de Nossa Senhora. Resiste à oração de Nossa Senhora. Isso é possível, porque a oração que Sua Mãe Santíssima faz a Deus Nosso Senhor, não é uma oração onipotente por graça, mas o homem, como é livre, ele pode resistir àquilo, infelizmente. Agora, quando nós vamos com devoção filial e serviço, uma devoção de servir mesmo Nossa Senhora como Nossa Senhora, como Nossa Rainha, esta eficácia dessa oração vai crescendo e por isso os devotos de Nossa Senhora vão cada vez mais se afastando do calabouço do diabo e se aproximando mais do reino dos céus. Então, é Nossa Senhora das Mercês e o favor de todos, o mais importante que ela quer nos dar é de realmente nos livrar da tirania do demônio. E como nós podemos ser libertos, é verdade que é rezando, por um lado, mas sendo dóceis a Maria Santíssima. E muitos dos nossos pecados talvez não existiriam se nós vivêssemos mais baixo o olhar de Maria Santíssima. Assim como daria vergonha a qualquer um de nós de cometer qualquer pecado na frente de nossa mãe mortal, da nossa mãe natural, deveria nos dar vergonha de cometer qualquer ofensa a Deus nos olhos de nossa Mãe Celestial. E ela vê tudo, o que as nossas mães carnais não veem, porque as nossas mães não têm uma visão das mais poderosas, não. Mas a Mãe do Céu, sim. Então, talvez a presença de Maria Santíssima, este olhar, sabendo que ela está vendo, e quando nós nos comportamos mal, como todas as mães, ela fica triste e chora, e também fica brava e vai rezar para que Deus faça justiça também, porque ela é mãe de justiça. Mas, em todo caso, um filho não quer ofender sua mãe, assim que quando vier as tentações de se rebelar, nós devemos pensar em Nossa Senhora e falar: minha mãe, eu não vou causar esta tristeza à senhora para não ofender a Deus, nosso bom Pai, e nem a senhora, que é nossa mãe. E então o pensamento em Maria Santíssima, de verdade, que ela está vendo, é real, não é um romantismo, nos deveria frear os nossos desatinos. E assim Nossa Senhora vai ser de muitos favores também, práticos e favores que vão fazer com que a alma se enriqueça e vai se aproximando cada vez mais de Deus Nosso Senhor. Então peçamos a Nossa Senhora nesta festa, esta graça. As mãos de Nossa Senhora estão estendidas. E está das mãos dela saindo graças como um manancial que vai emanando, crescendo e cada vez mais escoando. Graças nunca faltarão. Mas às vezes os filhos morrem de sede. Por quê? Porque não querem esticar o braço e beber desse caudal e morre ali na beira da nascente. E esse é o caso de todo católico que não tem perseverado no bom caminho da salvação. Se fôssemos muçulmanos, idólatras ou protestantes, a gente poderia dizer: olha, pobre infeliz, é difícil assim perseverar no bem, negando e resistindo a tantas verdades e graças de Deus. Mas não é o caso. Nós cremos no Evangelho, nós cremos no magistério da Igreja, nós somos católicos, e aqueles que creram e fizeram o que nós deveríamos crer e fazer, eles viraram santos, e são os que nós veneramos. Então, as mesmas graças
que Nossa Senhora obteve para eles é a mesma graça do mesmo Deus, do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que ela reza para nos dar, e por que nós não nos enriquecemos? Então falta essa presença, baixa os olhos maternais e nos comportarmos como filhos obedientes, e assim Nossa Senhora vai cada vez mais nos aproximando da verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que é viver e reinar no céu pelos séculos dos séculos. Amém. Que ela nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.